Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Ele me deu vida. Eu não sei o que Ele viu em mim. Oh Espírito Santo de Deus, o que Ele viu em mim, o que o Senhor viu em mim, Senhor, o que o Senhor viu em nós, para continuar dando-nos chance, para continuar nos tirando muitas das vezes da sepultura, Pai, nos livrando, fazendo pelos nossos, Pai querido, Pai amado. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que tu tens, irmãos. Você pensa que é bens materiais? É casa, é carro, é boa roupa, é viagens? Não, irmãos. É a vida, é o preço que foi pago na cruz do Calvário. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que nós temos foi o nosso Deus que nos deu. E Ele não tira não, irmãos. Por isso é dever nosso conservar, perseverar nele, para que nós não venhamos perder a nossa coroa. Aleluia. Tudo que eu tenho Ele me deu. Amém. Eu agradeço essa riquíssima oportunidade. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, nós vamos daqui a pouco ouvir a palavra do Senhor, mas quero deixar um alerta aqui, irmão, para os irmãos. Às vezes a gente quer falar alguma coisa nos cultos de doutrina e às vezes os irmãos não vêm. Eu estava falando, irmãos, uma coisa muito que está acontecendo. Por que muitos crentes estão morrendo, irmãos? Na sexta-feira aqui eu falei a respeito da tentação de Jesus. Então o que está acontecendo com 90% da igreja, irmãos? Isso é em geral. Por que estão muitos mortos espiritualmente, fraco, desanimado e praticamente morto espiritual, irmão? Por quê? Nós não estamos conseguindo, irmão, rejeitar aquilo que Jesus rejeitou, irmão. Aquilo que Satanás ofereceu para Jesus e Jesus rejeitou. Então o que acontece, irmão? Jesus rejeita, o crente aceita.
Jesus rejeita, o crente abraça, irmão. Então tudo que Satanás apresentou para Jesus, irmãos, foi tudo matéria, tudo coisa do mundo, e Jesus só falou das coisas espirituais. E o que está acontecendo com a maioria dos crentes hoje, irmãos, é tudo aquilo que Jesus rejeitou, irmão. Jesus rejeitou a oferenda do pão lá. Jesus rejeitou, irmão, tudo aquilo, o mundo, que o mundo oferecia. Satanás falou: tudo isso eu vou lhe dar. Riqueza, irmão, prosperidade, dinheiro, Satanás ofereceu para Jesus, e Jesus rejeitou, e o crente abraça, irmão. Eles estão morrendo espiritualmente, estão trocando Jesus por qualquer coisa, irmãos. Amém? Então, irmão, aquilo que não presta para Jesus, aquilo que não serve para Jesus, irmão, não serve para nós também. Então, se você abraça aquilo que Jesus rejeitou, já não está na vontade do Senhor, irmão. Então, tome cuidado com aquilo que nós vamos tomar cuidado. Não vou nem falar você, vamos nós tomar cuidado com aquilo que nós estamos abraçando, irmão, com aquilo que nós estamos aceitando. Porque quando a Bíblia diz, irmãos, não vos conformei com o mundo, quem é que está falando conosco, irmão? É Deus falando também: não vos conformeis com este mundo. Quando Jesus fala, irmão, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que no mundo há é a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência da carne, irmãos, não é do Pai. E a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Quem que está falando com a igreja, irmão? Então, se nós, irmão, concordamos com aquilo que Jesus não concorda, nós estamos ao contrário à vontade dele. Se nós amamos os prazeres do mundo, quando se fala não ameis o mundo, está se referindo prazer do mundo. Se nós amamos, temos prazer nas coisas que o mundo oferece, estamos andando em contramão a Jesus, irmãos. Não vamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos abraçando. Vou estar passando a palavra ao pastor, o presbítero Alexandre, né, irmão? Que sempre está cooperando conosco aqui, que ele tem aí até 5 minutinhos para as 9, para estar pregando aí, e deixando Deus usar, irmão, que não está exaltando o irmão não, porque o irmão sempre tem uma palavra boa, né, irmãos? A Bíblia diz: dá honra àquele que tem honra, né? Então sempre tem uma palavra boa, irmão, pode ser até a palavra de repreensão, não importa, irmão. Palavra de puxão de orelha não importa, não. O importante é que quando a gente está tomando puxão de orelha, não é do homem, não é de Deus, né, irmãos? Eu castigo todos aqueles que amam, irmão. Quando Deus puxar a tua orelha, fala: graças a ti dou, Senhor. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 2. Quero louvar a Deus pela oportunidade, mais uma vez, agradecer ao pastor Isaías pela oportunidade que foi me concedida, e a sua digníssima esposa também. Que Deus seja louvado pela vida de todos que se encontram aqui. Glória a Deus. Êxodo capítulo 2. Quem achou diz amém. Foi um homem da casa de Levi e casou com a filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, o pôs nos juncos à margem do rio. A sua irmã ficou de longe, para saber o que havia de acontecer. Amém?
Meus irmãos, o capítulo 1 de Êxodo vai contar a história que o povo de Israel desceu para o Egito, 70 pessoas. Deus multiplicou Israel dentro da terra do Egito. Morreu o faraó que conhecia José. Se levantou um outro faraó que não conhecia a José. Esse faraó que se levantou, ele arquitetou um plano para dizimar Israel da terra do Egito. A intenção dele era fazer com que Israel não mais crescesse e se multiplicasse. Então o faraó, ele vai arquitetar e vai colocar em prática 3 planos. A intenção, fazer o povo diminuir e deixar de multiplicar. A primeira, ele colocou serviço pesado, cargas pesadas, para que os filhos de Israel trabalhassem. Mas mesmo assim, Israel continuava crescendo. A segunda estratégia foi que ele deu ordem às parteiras e disse: todo que nascer, se for menino, lançai no rio Nilo, mas se for menina, deixe viver. A terceira estratégia foi que Faraó assinou um decreto e disse que era para jogar no rio Nilo todas as crianças que nascessem. Você percebeu que Faraó tentou por 3 vezes fazer com que o povo de Israel não crescesse, mas diminuísse, só que ele não conseguiu? Agora por quê? Porque quando alguém tem promessa para crescer, não tem Faraó que faça ele não crescer. A Bíblia diz, no capítulo 2, que um homem da casa de Levi casou-se com uma mulher da casa de Levi. E aqui me chamou a atenção. Ele vai casar em um período cruel. Ele vai casar em um período obscuro. Ele vai casar em um período perigoso. A Bíblia diz que ele casou com uma mulher da tribo de Levi, ou seja, foi da mesma tribo, pertencia o mesmo povo, professava a mesma fé, adorava o mesmo Deus. É aí que Deus me deu a primeira palavra: crente casa com crente. Crente não fica andando pelo mundo procurando alguém para casar. Crente casa com crente. Crente casa com aquele que professa a mesma fé, pertence ao mesmo povo e adora o mesmo Deus. A gente não precisa sair pelo mundo procurando alguém para casar, se dentro da nossa igreja, no meio do nosso povo, já tem preparado para ele e ela se casar. Aqui já é um exemplo poderoso. Ele está no Egito. Quantas egípcias não tinha bonita? Quantas egípcias não tinha formosa? Mas ele sabe da vontade de Deus, que é crente casa com crente. Essa ordem não era do homem, é de Deus. O próprio Deus sempre determinou ao seu povo para que eles se casassem com a mesma pessoa que pertence à sua tribo, para que não profanasse o nome de Deus. Deus avisou Salomão para que Salomão não casasse com mulheres estrangeiras, porque se caso ele casasse, elas conseguiriam perverter o seu coração. Salomão escutou pelo ouvido, saiu pelo outro, não deu atenção àquilo que Deus tinha ordenado. Resumo: se desviou da presença do Todo-Poderoso.
O apóstolo Paulo, sabendo dessa ordem de Deus, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, ele vai dizer: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Não podemos se prender a esse jugo desigual. Por que o jugo desigual? Jugo era uma madeira que era colocada entre dois bois. Só que os bois tinham que ter o mesmo peso, os bois tinham que ter o mesmo tamanho. Se caso eles não tivessem o mesmo tamanho, o jugo seria desigual. Alguém puxaria mais do que o outro. Fazendo essa comparação, o apóstolo Paulo está dizendo: que sociedade tem a justiça com a injustiça? Nenhuma. Que comunhão tem a luz com as trevas? Também nenhuma. Ou seja, aqui é um jugo desigual. Você vai querer jejuar, ele vai querer comer. Você vai querer vir para o culto, ele vai querer sair. Você vai querer ficar em casa se santificando, ele vai querer sair para a balada. É um jugo desigual. Por isso a ordem de Deus é: crente casa com crente. A Bíblia diz que eles casaram. A Bíblia diz que a mulher concebeu e deu à luz um filho. Agora olha o detalhe. O decreto de Faraó era que todo que nascesse menino seria lançado no rio Nilo. Essa mulher ela vai conceber em uma época ferrenha, em uma época perigosa, porque tem um decreto nacional de que todo menino seria lançado no rio Nilo. E quando ela fica grávida e ela concebe um filho, é menino. Na ótica humana, nasceu um problema. Na ótica humana, nasceu um dor de cabeça. Na ótica humana, nasceu um baita problemão. Agora por quê? Porque tem um decreto aqui na cidade que todo que nascesse menino tinha que ser lançado no rio Nilo. Quando ela dá a luz, é menino na mente deles. E agora? Nasceu um problema. E agora? Nasceu um calo no nosso pé. E agora? Nasceu um problemão. Foi aí que Deus deu a palavra. Para eles era um problemão, mas para Deus era a solução do povo de Israel. Você não pegou não? Muitas vezes o que para nós a gente acha que é problema, Deus olha do céu para a terra e diz: para vocês é problema, mas para mim é a solução. Às vezes nós estamos passando por um momento difícil da nossa vida e nós não entendemos. Olhamos e dizemos que é problema. Olhamos e dizemos que é um calo no nosso pé. Aí Deus olha do céu para a terra e diz: para vocês é problema, mas para mim é a solução. Então fique tranquilo, que para você acha hoje que é problema, Deus me trouxe aqui para falar para alguém: para mim é solução. Só espera e você vai ver o que Deus vai fazer. A mulher concebeu, deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, saudável, ela pega o menino e esconde. Agora, por que ela esconde o menino? Primeiro, ela esconde o menino porque se os egípcios descobrissem que o menino estava naquela tenda, eles invadiriam a tenda, pegaria a criança e lançava no rio Nilo. Quem formou, deu saúde para o menino, foi Deus. Deus pegou o menino e entregou na mão de Joquebede. Agora, quem tem que manter o menino vivo, não é mais Deus, é Joquebede. Deus já deu a vida para o menino, Deus formou o menino e deu na mão de Joquebede. Agora Joquebede esconde o menino para que ele mantenha-se vivo. Você não pegou não, né? Vou repetir. Joquebede esconde o menino para manter o menino vivo.
Foi aí que Deus falou para mim: o casamento quem dá é Deus, mas quem mantém o casamento vivo não é Deus, sou eu. O ministério quem dá é Deus, mas quem mantém o ministério em pé não é Deus, sou eu. A casa quem dá é Deus, mas quem tem que fazer a manutenção da casa não é Deus, sou eu. Aleluia! O ministério quem dá é Deus, mas tem que manter o ministério em pé não é Deus, sou eu com as minhas atitudes. Deus deu os filhos para nós, foi Deus que deu, mas quem tem que educar o filho, manter o filho, ensinar ele nos caminhos do Senhor não é Deus, agora sou eu que tenho que fazer de tudo para manter o nosso filho, nosso ministério, nossa casa, nosso casamento vivo, não é Deus. Por isso ela esconde, para manter o menino vivo. Não é Deus que está escondendo, é ela que esconde o menino para manter ele vivo. Ela pensa: Deus me deu, mas agora a responsabilidade de cuidar é minha, não é de Deus. Tem gente que Deus dá casamento, tem gente que Deus dá ministério, tem gente que Deus dá dom, tem gente que Deus dá trabalho, e ele quer ficar de braços cruzados, pensando que Deus vai manter o casamento dele em pé, Deus vai, oh meu Deus, quem tem que fazer isso não é Deus, somos nós com as nossas atitudes. A responsabilidade de Deus só foi abrir a porta, quem tem que entrar é eu, não é Deus. Ministério quem dá é Deus, mas quem tem que manter o ministério em pé não é Deus, sou eu com as minhas atitudes. Casamento quem une não é o homem, é Deus, mas quem tem que manter o casamento não é Deus, sou eu com as minhas atitudes. Por isso ela esconde o menino, para fazer ele manter ele vivo. Segundo, porque ela esconde o menino, a Bíblia diz que ela não pôde mais escondê-lo, porque o menino crescia. Mas deixa eu voltar um pouco atrás. Ela esconde o menino primeiro, para manter ele vivo. Ela esconde o menino segundo, para esconder dos egípcios. Se ela mostra o menino, automaticamente os egípcios tomariam o menino e jogariam no rio Nilo. Por isso ela esconde. Por quê? Porque aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Aquilo que ninguém sabe, ninguém toca. Aquilo que ninguém sabe, não palpita. Aquilo que ninguém sabe, não se esforça para derrubar, ou não se esforça para que não dê certo. Então tem coisas que Deus nos dá que nós não devemos ficar mostrando para todo mundo. Tem coisa que Deus nos dá que nós temos que ficar só entre eu e Deus, para que ninguém venha tentar destruir. Tem projeto que Deus te dá, fica só você e Deus. Porque se você ficar contando para todo mundo, sempre vai ter alguém usado pelo diabo para tentar te derrubar, ou para tentar estragar o que Deus te deu. Nessa era das redes sociais, tudo que ganha, tome foto no Facebook. Tudo que ganha, coloca nos status. Tudo que ganha, coloca no Instagram. Para de mostrar aquilo que Deus te deu. Fica só entre vocês, Deus esconde, porque o que ninguém sabe, ninguém estraga. Ela esconde para manter o menino vivo. Ela esconde para que ninguém saiba, porque se souber, vai matar, então ela esconde. Só que a Bíblia vai dizer: não podendo, porém, escondê-lo. Isso aqui me chamou a atenção. Por que que ela não pode mais esconder o menino? Ela esconde o menino durante 3 meses. Deu os 3 meses, ela não consegue escondê-lo mais. Por quê? Porque o menino está crescendo. E o menino está crescendo em um ambiente que não vai mais caber ele.
O menino está crescendo. E tem lugar que você não consegue esconder aquilo que Deus está fazendo crescer. Eu vou repetir. Ela não pôde esconder o menino, porque o menino está crescendo. Aí Deus falou para mim ali no banco: não tem como esconder o que Deus chamou e está fazendo crescer. Eu vou explicar direito. Se Deus prometeu crescimento em uma área da tua vida, não adianta alguém tentar abafar, não adianta alguém tentar esconder, não adianta alguém tentar jogar um pano em cima para esconder. O que Deus levantou para crescer, não tem diabo, não tem palavra, não tem pessoas, não tem rei que faça ele esconder aquilo que Deus fez para crescer. Fique tranquilo, se Deus te chamou e disse que você vai crescer, não tem ninguém que faça você ficar escondido. Se Deus chamou você para crescer, não adianta esconder você. Deus vai mostrar para o mundo quem é você na obra. Ela não pôde mais escondê-lo, porque está crescendo. Quem está crescendo, quem Deus está fazendo crescer, não tem homem que tampe, que esconda. Não adianta. O que tem de gente aí tentando esconder ministério de fulano e ciclano, não vai conseguir. Porque quando Deus chama alguém para crescer, não tem homem que esconda esse ministério. Não adianta. Segundo, porque eles não podendo esconder mais o menino. Por quê? Porque o menino está crescendo. Está escondido, mas está crescendo. Ninguém está vendo, mas está crescendo. As fotos não estão nos cartazes, mas está crescendo. Não está pregando nos maiores congressos, mas está crescendo. Ninguém está vendo no Facebook, mas está crescendo. Ninguém está vendo no Instagram, mas está crescendo. Ninguém está vendo no YouTube, mas está crescendo. Ninguém está vendo em igreja nenhuma, mas está crescendo. Por quê? Porque para crescer não depende de vitrine. Para crescer depende da vontade do Todo-Poderoso. Para o ministério crescer não depende de vitrine, Instagram, Facebook, WhatsApp. Para crescer nós não depende disso. Para crescer dependemos da vontade do Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Louvado seja Deus. Não podendo, porém, escondê-lo, ela toma uma arca de junco, ela reveste de betume e piche por dentro e por fora, e coloca o menino à beira do rio. Não é no meio do rio, é na beira do rio. A Bíblia diz que Miriam, a irmã de Moisés, ficou de longe para saber o que havia de acontecer. E aí no versículo 5, a filha de Faraó desce com as suas donzelas para se banhar. E ela vê o cesto na beira do rio e manda uma das suas criadas para que pegasse. Quando ela abre o cesto, está o menino chorando. Olha agora, a irmã de Moisés, versículo 7, então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma hebreia para que crie para ti. Ela disse: vai. Agora eu entendi por que Miriam está de longe observando. Agora eu entendi por que Miriam está de longe só olhando. Miriam está de longe olhando para cuidar do menino. Porque para cuidar não necessariamente precisa estar perto. Para cuidar não necessariamente precisa estar abraçando. Para cuidar não necessariamente precisa estar na casa dele todo dia. Para cuidar, de longe você consegue cuidar de alguém. Miriam está de longe olhando. Essa atitude demonstra cuidado com seu irmão. Essa atitude demonstra cuidado para com seu irmão.
Porque quando a filha de Faraó abre o cesto, ela logo chega perto e diz: quer que eu chame uma das hebreias para que cuide para ti? Ou seja, ela só estava esperando a oportunidade certa para cuidar do seu irmão. Você pode cuidar, aleluia, do seu irmão estando longe, através das redes sociais. Manda uma mensagem, faz uma ligação, pergunta como está, se está tudo bem, dá um conselho, dá uma palavra. Dessa forma nós estamos cuidando. Não precisa estar dentro da casa, não precisa estar abraçando todo dia, pegando na mão todo dia. Dá para cuidar de longe, assim como Miriam cuidou de longe. Cuide do seu irmão. Glória a Deus. A filha de Faraó desceu para lavar-se no rio. E as suas donzelas passeavam na margem do rio. Aonde foi que a mãe de Moisés colocou ele? Na margem do rio. Parece que ela sabia que a filha de Faraó e suas donzelas desciam nesse rio e se banhavam ali. Quando elas estão se banhando no rio, as donzelas estão passeando na beira do rio. Só que quem vê o cesto não são as donzelas. Quem vê o cesto é a filha de Faraó. Mas espera aí, quem é que estava passeando na beira do rio? As donzelas. Então por que as donzelas não conseguem ver e a filha de Faraó consegue ver? É porque Deus, Ele não vai mostrar o projeto que você tem para quem não consegue sustentá-lo. Deus vai mostrar para quem patrocina o teu projeto. Você não entendeu não, né? Deus, Ele vai mostrar, Deus, Ele vai fazer você aparecer para alguém que tenha condições de te patrocinar, de te abençoar e de levantar o teu ministério nessa terra. Deus vai mostrar você para alguém que tenha condições de te abençoar e de levantar o teu ministério nessa terra. Deus não vai mostrar você para alguém que não tenha condições de fazer nada por você. Deus vai te mostrar para alguém que tenha condições para levantar a tua cabeça, te abençoar aqui nessa terra e levantar o teu ministério também. Por isso que as donzelas não enxergam, e sim a filha de Faraó, porque era a única que tinha condições de manter o menino vivo. Agora, olha o detalhe: quando ela abre o cesto, que ela vê o menino chorava. Eu perguntei: por que ela não matou o menino, se tinha um decreto do pai que todo menino que nascesse seria lançado no rio Nilo? Por que ela não mata? Vou falar agora. Nenhum decreto da terra anula o decreto do céu. Acho que você não pegou. Nenhum decreto da terra anula o decreto do céu. Moisés nasceu com um decreto. Qual decreto? Libertar o povo de Israel da terra do Egito. Faraó deu um decreto: lance no rio Nilo todo menino que nascer. A filha de Faraó abriu o cesto, viu o menino. Na ótica humana ela tinha que matá-lo, mas Deus olhou do céu para a terra e disse: não há decreto na terra que anule o decreto do céu. Glória a Deus. Se Deus decretou que você vai ser, ninguém vai te matar. Se Deus decretou que teu ministério vai crescer, ninguém vai te matar. Se Deus determinou que o teu casamento vai ser abençoado, ninguém vai te matar. Porque não há decreto da terra que anule o decreto do céu. O decreto do céu é mais poderoso que o decreto da terra. A ferramenta estava preparada. O decreto estava anunciado.
mas ela não mata. Por quê? Porque nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, diz o Senhor dos Exércitos. Não há palavra que vai te matar, não há panelinha que vai te matar, não há fofoca que vai te matar, não há olho gordo que vai te matar, porque nenhuma ferramenta preparada na terra contra ti vai prosperar, porque o Deus Todo-Poderoso jogará por terra. Louvado seja Deus. Aleluia. A Bíblia diz que sua irmã, a filha de Faraó, disse: irei chamar uma hebreia para que cuide do menino para ti. Ela disse: então vai. A moça foi e chamou a mãe do menino. Escuta isso aqui. Joquebede pega o menino, não podendo mais escondê-lo, coloca ele em uma cesta de junco e coloca na beira do rio entre os juncos. Essa atitude de Joquebede pegar o menino, colocar numa cesta de junco e colocar na beira do rio, sabe o que ela está dizendo com essa atitude? Ela está dizendo assim: Senhor, se eu segurar o menino, se eu continuar no controle da vida dele, ele morre. Mas se eu soltá-lo, ele vive. Era ela dizendo: se eu continuar segurando, se eu continuar no controle, ele vai morrer. Mas se eu soltá-lo nas tuas mãos para tu cuidar, ele viverá. Você não pegou não, né? Sabe por que ela não segura o menino? Porque se ela segura o menino mais que 3 meses, o povo egípcio descobriria e mataria o menino. Ela não é boba nem nada, ela pega o menino e diz: eu não vou segurar mais não, porque se eu continuar segurando, se eu continuar controlando, se eu continuar no controle, ele morrerá. Mas eu vou tirar ele da minha mão dizendo: eu não estou mais no controle. Ela está dizendo: quem está agora é o Deus dos Hebreus, o Todo-Poderoso. A mensagem de Deus aqui é essa: enquanto você estiver no controle, enquanto você estiver segurando, enquanto você estiver na rédea, ele vai morrer. Deus manda dizer para alguém: larga de mão, deixa na mão do Todo-Poderoso, porque se você não soltar, se você continuar segurando, continuar no controle, vai morrer. Mas se deixar na mão de Jeová, vai viver para a glória de Deus que fez os céus e a terra. Tem momento da nossa vida que nós temos que soltar e deixar na mão de Deus e parar de segurar. Tem coisas que a gente tem que largar o controle e deixar no controle de Deus. Porque se você quiser continuar no controle, vai morrer. Tem igreja que o homem está no controle, só que ele já sabe que o tempo já chegou de ele soltar o cajado. Está no controle dele, é tudo do jeito dele. Aí é Deus dizendo: se continuar no controle, segurando, vai morrer. Mas se soltar nas minhas mãos e deixar no meu controle, vai viver. Tem coisas que a gente tem que largar, tem coisas que a gente tem que entregar nas mãos de Deus, porque se nós segurar muito tempo, ele acaba morrendo. Miriam vai chamar quem? É logo a mãe. Chama a mãe do menino. Joquebede vem. A filha de Faraó diz: cuida desse menino para mim, eu te pagarei o salário. Glória a Deus. A mãe cuidando do próprio filho e recebendo esse salário para cuidar do filho. Espera aí, mas Joquebede tinha colocado nas mãos de Deus e agora voltou para a sua mão. Você não pegou não, né? Tudo que eu coloco na mão de Deus um dia vai voltar em bênção dobrada para a glória de Deus que fez os céus e a terra. Aleluia, coloca na mão de Jeová, porque Jeová está dizendo: vai voltar, e quando voltar, vai voltar com juros, aleluia, e vai ser bênção dobrada para a tua vida.
Glória a Deus. E a filha disse: vai. E quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual adotou e chamou Moisés, pois disse: porque das águas o tirei. Olha só que bênção. O menino, quando foi entregue na mão da filha de Faraó, ele já era grande. Ou seja, ele já sabia quem era o Deus deles. Ele já sabia a cultura do Deus deles. Ele já sabia tudo sobre o Deus de Israel. Quando ele vai para o Egito, ele já vai calmamente cauterizado. Eu sei quem é Deus dos meus pais. Eu sei a cultura do Deus dos meus pais e a cultura do meu povo. Ele foi até para o Egito, mas a palavra está enraizada dentro do coração. E quando a palavra está enraizada dentro do coração, ele pode ir até para o Egito, mas ele não se dobra aos deuses do Egito. Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés está no Egito, mas não se dobrou aos deuses do Egito. Colocaram roupa de Egito, pintaram os olhos como do Egito, mas ele não era um Egito, ele era um hebreu no meio dos egípcios. Ele não se contaminou. Amém? Vamos orar? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome. Ela criou seu filho debaixo da lei de Deus. E quando ele vai para o Egito, ele não se contamina. Não perde a identidade. Assim somos nós. Se criarmos nossos filhos como Joquebede criou, ele pode ir até para o Egito. O Egito é o mundo. No Egito eu tenho que trabalhar. No Egito eu tenho que estudar. No Egito eu tenho que fazer feira, fazer compra no mercado. Mas eu estou no Egito, mas eu não sou do Egito. O meu coração é de Deus. Fique tranquilo. Ele está estudando lá, mas o coração dele é de Deus. Está na faculdade, mas o coração é de Deus. Está no mercado, mas o coração é de Deus. Senhor, nós te damos graça pela tua santa e gloriosa palavra. Que o Senhor possa nos ajudar a colocar em prática, aumentando mais a nossa fé cada dia. Que o teu nome, Senhor, venha ser glorificado em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, se inscreva no meu canal lá no YouTube, é Evangelista Alexandre Silva. Tá bom? Dá uma ajuda para mim lá. Evangelista Alexandre Silva. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Isaías, pela oportunidade. Irmãos, vou dar os anúncios, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Irmãos, como já foi falado, terça-feira, ou seja, segunda-feira temos oração das 7h30 às 8h. Não teremos culto terça-feira, o culto será da quarta para a quinta, começando às 10 horas. Então, os irmãos, vai começar o culto que hora, irmão? 10 horas, né? Então, estaremos aqui, irmão, passando de 25 para 26, para a glória de Deus. 10 horas vai começar o culto, amém? Deus abençoe nosso irmão Alexandre. Quinta-feira, ou seja, sexta-feira estaremos aqui, quinta-feira, sexta-feira também. E domingo, se Deus permitir, estaremos aqui também, porque não sabemos o dia de amanhã, amém? Deus abençoe o Alexandre, está sempre nos ajudando, tá bom, irmão? Que Deus possa nos abençoar, irmão, que nós possamos, ano que vem, tomar uma posição um pouquinho melhor para Deus, né, irmãos? Amém? Fica em pé os irmãos. Deus abençoe a nossa irmã missionária Cristina. Acho que a irmã da nossa irmã Marli que está ali também, né? A irmã está sempre, de vez em quando, está aí com a gente. A Maria do Carmo está sempre com a gente aí também. Amém? Não precisa estar apresentando, né, irmão? Já é da família, né? Senhor nosso Deus, Pai querido e santo, nós agradecemos a Deus, em nome de Jesus, por mais esta noite, Pai, de estarmos na casa do Senhor, Deus, ouvindo a Tua palavra, Deus, e aprendendo mais com o Senhor. Pai, nos leve em paz para nossos lares, nos guardando, Pai, nos livrando de todo o mal, em nome do Senhor Jesus.
Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje para sempre. A igreja diz. Amém. Depois tem um negocinho aí para os irmãos, né? Os irmãos têm preparado um. Amém? Tá certo, irmão? O culto acabou. Nosso irmão Alexandre está convidado se quiser comer um cachorro quente. É cachorro quente, né? O cachorrinho quente aí com a gente também está convidado em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje para sempre. A igreja diz 2 vezes. Amém.